Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos conversar com um casal que está em Limerick. Pessoal, vocês sabem, né, que eu sempre converso com os intercambistas que estão na Irlanda aqui para eles relatarem como que tem sido a experiência deles. Está sendo difícil, está sendo mais fácil, eles estão conseguindo suportar todas as barreiras que é o intercâmbio, que é realmente um grande desafio, né? E já tem um tempo que eu não falo com o pessoal de Limerick, justamente porque é uma cidade que a gente sabe que está enfrentando uma séria crise de acomodação e agora com relatos de falta de emprego. Então já tem muito tempo que eu não indico a cidade de Limerick para os estudantes. Mas a Bárbara e o Alexandre fecharam o curso deles há mais de um ano atrás. E quando depois, alguns meses depois, começaram esses relatos da crise, tanto de acomodação quanto de emprego, e agora eles estão lá em Limerick, vai fazer um mês ainda, e eu quero ouvir deles para eles dizerem como que está sendo a experiência deles. E o que é mais agravante, eles viajaram com a cachorrinha. Eu sempre falo, olha, viaje primeiro vocês, depois pede para alguém mandar o pet. Primeiro arruma a casa, depois manda o pet. Mas não, eles viajaram com a cachorrinha, então a gente vai saber aqui como que está sendo a experiência deles. Mas antes, pessoal, quero lembrá-los que nessa terça-feira, dia 4 de abril, nós vamos fazer o nosso workshop de trabalho na Irlanda. O que é o workshop de trabalho? Esse é um trabalho que a gente apresenta para os nossos intercambistas da Enjoy Intercâmbio, o qual vai ensinar muitas coisas ali relacionado aos trabalhos para intercambistas na Irlanda. Vamos abordar ali também tudo sobre como se apresentar, né, numa entrevista, como se comportar num teste, como construir um currículo de acordo com as vagas que você está aplicando, tá? Então, quem não for inscrito no canal tem que se inscrever, clicar no sininho para poder ser notificado, tá? Por quê, pessoal? Isso a gente nunca fez ao vivo, mas como a gente sabe que tem muita gente com dificuldade de emprego, nós vamos abrir para o público em geral, tá? Vai ser ao vivo. Os intercambistas da Enjoy vão poder interagir com a gente, afinal é um trabalho, é um programa para eles, tá? Mas vocês vão poder assistir isso em tempo real. Pessoal, eu não vou deixar isso em público depois, então, portanto, se vocês puderem participar da transmissão ou vai ficar disponível para assistir até o final do dia, tá? Então se inscreve no canal, clica no sininho e participe do nosso workshop de trabalho. Agora vamos para o vídeo. A intenção de gravar esse vídeo aqui com vocês hoje é justamente por conta de toda a polêmica, né, que tem gerado ultimamente das pessoas falando sobre a situação que está em Limerick, tá? E é uma coisa que, assim, também não dá para a gente fechar os olhos e dizer que está tudo bem, que está tranquilo, que não é bem por aí, né? Então, eu chamei vocês aqui porque o que acontece? Eu costumo fazer bastante, assim, pegar esses relatos dos alunos e como eu já não tenho indicado muito Limerick, faz muito tempo que a gente não chega ninguém da Enjoy em Limerick, né? E se eu não me engano, nós conversamos com a Bárbara e o Alexandre, acho que mais de um ano atrás já, né? Mais de um ano atrás. E acho que foi questão de um mês ou 2 meses começou a entrar esses relatos de falta de dificuldade de acomodação, aí a inflação dos aluguéis, aí depois falta de emprego, né? E como a Bárbara e o Alexandre já tinham se planejado, estavam tudo certinho para ir, né? Eles acabaram mantendo os planos, né? Chegaram em Limerick tem pouco tempo e eu achei legal conversar com vocês para saber de vocês que estão vivenciando isso na pele, para saber como que está sendo a experiência de vocês, né? Mas antes, deixa aqui então apresentar vocês, então a Bárbara e o Alexandre, um casal que entraram em contato com o Enjoy há um bom tempo atrás, se planejaram para ir para a Irlanda com um propósito imigratório mesmo, né? O Alexandre está estudando inglês na Limerick Language Center, a Bárbara é cidadã, tem passaporte europeu, né? E o Carlos foi quem os recebeu na Irlanda, né? O Carlos dá uma força para a Enjoy, dando aquela força para os estudantes quando chegam, né? E aí depois ele vai contar um pouquinho de como que foi a experiência de procurar casa para um casal nas circunstâncias que eles estavam, né? Que eu já vou explicar já. Mas antes de qualquer coisa, Bárbara, Alexandre, fala um pouquinho para mim, assim, só para o pessoal entender mais ou menos, assim, por que vocês escolheram Irlanda e como vocês foram chegar na conclusão de ir morar em Limerick? Na verdade, Irlanda já é um plano bem antigo, né? Uhum.
A gente já havia procurado outros cantos, mas a gente notou que Irlanda era o que melhor encaixava para a gente, até porque a Babi é cidadã. Então, isso facilitaria a nossa permanência aqui, né? Uhum. E, lógico, tem a parte da Irlanda ainda ser um bom custo-benefício. Então, o investimento que você faz ali, a devolução, ela é muito boa. Uhum. E acho que basicamente foi isso, né? A escolha da Irlanda por conta de todos esses fatores e é o que encaixou melhor de acordo com os nossos planos. Entendi. E também tem a questão da Bárbara ser cidadã, né? Depois para uma futura imigração ficar mais fácil, né? E aí você optou, Alexandre, por estudar inglês porque você de fato está precisando aprimorar ou mais porque você já queria ter condições de poder trabalhar desde o início? Porque para quem não sabe, por mais que vocês são casados, né? Existe todo um processo do europeu chegar na Irlanda, ter toda uma estabilidade para poder aplicar para o visto de residência do cônjuge, né? Então a imigração ela pede que pelo menos tenha lá um endereço, que tenha fundos necessários ou ao menos um emprego de garantia que possa se assegurar que esse europeu consiga manter o cônjuge até ele conseguir também aprender o idioma, se adaptar, começar a ganhar dinheiro trabalhando e tudo mais, né? Qual que foi assim a sua decisão de estudar inglês, por qual razão? Então, da mesma forma, estudar inglês já é um plano bem antigo, né? Faz parte até de quase que um sonho de infância, né? Poder conversar e morar num país estrangeiro. Mas acho que o plano amadureceu quando eu entrei para a área de TI e tipo, é inevitável você trabalhar nessa área e tem que ter o inglês. Então, não tem para onde correr. Então, foi quando a gente bateu o martelo e falou, bom, agora é a hora, estou na área de TI e preciso de inglês para alcançar melhores cargos, melhores posições, melhores empresas, enfim. E aí foi quando a gente, de fato, decidiu fechar aí o plano Irlanda e vir para cá estudar inglês. Entendi. Pô, bacana. E, bom, aí vamos lá agora para a parte mais curiosa, assim, né? Porque vocês foram para a Irlanda numa situação onde vocês teriam ali uma hospedagem provisória, se eu não me engano, acho que vocês pegaram uma acomodação através do Airbnb, né? E também tem uma cachorrinha. É cachorrinho ou cachorrinho? É a cachorrinha. Como é que é o nome dela mesmo? Fofinha. É fofinha mesmo. Dá vontade de apertar, né? Parece ser uma almofadinha. Então, e assim, para quem não sabe, então assim, tá difícil de alugar um imóvel, tem toda uma questão, porque assim, para quem não sabe, chegar na Irlanda e alugar um imóvel é um desafio, porque geralmente na Irlanda não é tão burocrático para você alugar um imóvel quanto aqui no Brasil, né? Aqui a gente precisa de fiador, o fiador tem que ter não sei quanto de patrimônio, tem imobiliário que pede que tenha 2 imóveis no próprio nome, como garantia, isso e aquilo. Na Irlanda não, você só precisa ter 2 coisas. Um documento chamado PPS, que é praticamente o nosso CPF, e uma referência, não, 3 coisas, né? Uma referência de onde já tenha morado e uma estabilidade, ou seja, um contrato de trabalho qualquer. Isso, quem está na Irlanda 6 meses, todo mundo tem, mas quem chega não tem nenhum dos 3, né? E aí vocês chegaram, como que foi esse desafio, né? Porque tem essa questão que é o recém-chegado e o que é mais difícil ainda é conseguir um imóvel que aceite o pet, porque para quem não sabe, as casas na Irlanda é diferente do Brasil, né? Totalmente diferente, né? Outro material de construção, muitas das casas não têm quintal, até mesmo porque são poucos dias de sol no ano, e às vezes e quem tem cachorrinho geralmente fica dentro de casa o tempo todo. Então, para quem vai alugar um imóvel, eles querem ter a segurança de que essa pessoa assim, tem um cachorro, mas se tiver, às vezes não aceita, ou se aceita também tem que ter um porte pequeno. É um grande desafio, né? Como que foi para vocês, assim, desde a preocupação antes de sair do Brasil? O que vocês achavam, se ia ser difícil? Como que vocês se prepararam para isso e como que vocês conseguiram desenrolar? E se o Carlos quiser entrar nessa parte, pode ficar à vontade também, tá? Quer falar, amor? Bom, eles foram um casal tá, que chegaram muito bem preparados. Eles foram um casal que chegaram muito bem preparado, psicologicamente e também cheio de informações. Então eles já sabiam do desafio que seria procurar aqui uma casa ou uma acomodação que fosse não só para eles, mas também para um pet, né? Que é muito complicado, né? Mas como eles chegaram
já preparados, informados, já munidos de todas as ferramentas, acabou não sendo tão complicado para eles, porque antes de terminar a acomodação no Airbnb temporária, eles já conseguiram uma acomodação definitiva. Entendi. Geralmente, né, a gente pede para que as pessoas tenham ali, principalmente em cidades mais críticas como Limerick, um tempo de segurança na acomodação provisória, né? 1 mês mais ou menos, entre 3 semanas a 1 mês de acomodação provisória, né? Foi o que vocês fizeram mais ou menos, né? 1 mês de acomodação vocês tinham? Ok. E quanto tempo de busca vocês precisaram mais ou menos para conseguir alugar o imóvel? A gente ficou uns 5 dias mais ou menos anunciando direto no DAFT, aplicando, né, para várias vagas no DAFT. WhatsApp, Facebook. E WhatsApp, vários grupos de WhatsApp, Facebook. Os grupos de Facebook eram só golpe. Só golpe. Sério? Nossa. Só golpe. Assim, não então adianta colocar no Facebook, porque as pessoas falam pra gente entrar em contato e todos os que é pra entrar em contato é golpe. Muito perigoso. Não tem jeito. Entendi. Aí nos grupos de Facebook eles ajudam bastante. Tem vários brasileiros que entram em contato com a gente, mandando contatos. Fulano de tal tem uma vaga aqui, fala com ele. Os brasileiros ajudam muito mesmo nos grupos. O diferencial é a indicação, de fato. É onde que a pessoa vai ali em loco, ali mais certeiro para poder fazer a indicação e mostrar onde tem e onde não tem. Aí a gente colocou foto da gente, foto da cachorrinha, para eles verem que ela realmente é fofinha, para atrair e tal. E aí foi quando esse casal, da casa que a gente está agora, entrou em contato com a gente, falando que eles gostam muito de animais e que estava vazando o quarto, que outro casal estava saindo, para ver se a gente queria entrar. Aí a gente veio, conheceu a casa. Então vocês alugaram um quarto, não uma casa? Na verdade, estamos compartilhando uma casa. A gente tem acesso a toda a casa e tem o nosso quarto privado, sim. Na verdade, a gente não estava criterioso, assim, querendo uma casa, né? Porque a gente sabia que no começo ia ser complicado, que a gente ia ter que aceitar o que fosse para poder economizar mais e fluir melhor as coisas. Então, a gente estava querendo... fosse quarto ou se fosse casa, o que tivesse melhor. Garantir logo pra gente não morar na rua, né? Pra ficar mais seguro, pra aí sim a gente poder escolher melhor, com mais calma. Sim, bacana. E quanto tempo demorou mais ou menos vocês conseguirem esse quarto? E qual foi a estratégia que vocês usaram, assim? Quantas horas mais ou menos por dia vocês investiam em pesquisa e tudo mais? Era um exercício diário mesmo. A gente separava um momento bom do nosso dia ali para procurar a casa, para entrar em contato, para pesquisar. E a gente começou a ter algumas respostas, talvez uma semana, quase 2 semanas. Eu acho que uns 3 dias depois já foi vindo alguém dizer, fala com esse, fala com aquele, né? E assim, acho que no dia que a gente fechou mesmo a casa que a gente ia dividir, foram 3 pessoas que entraram em contato comigo no mesmo dia. Aí já tinha umas 3 para escolher. Daí, no mesmo dia que fechou, eu escolhi uma dessas 3, né, no caso. Entendi. Então, foi mais ou menos uma semana de pesquisa? Foi mais ou menos isso. Em uma semana de pesquisa, vocês conseguiram uma acomodação? Exato. Sim, mas a gente foi bem metódico nas pesquisas, sim. A gente criou uma estratégia e foi incisivo em cima. E como que vocês descobriam, onde que o Carlos entrou nessa história? Como que vocês sabiam que era golpe? Como que ele pôde ajudar vocês nesse sentido? Ele foi falando... O modus operandi do pessoal, parece que tem meio que um defaultzinho, assim, um padrãozinho que eles adotam, assim, que aí o cara fala, se tiver isso aqui, tu confia. Se ele vir, assim, se tiver muito fácil, fica atento. Se ele estiver te procurando muito... vamos fechar, só que eu tô fora do país e você me faz o depósito aqui, eu te envio a chave ou qualquer coisa assim, sabe? Umas coisas bem esdrúxulas, assim, Entendi.
O Carlos, ele precisou acompanhá-los assim em algum momento para poder traduzir ali vocês chegaram a fazer entrevista para acomodação com pessoas de outras nacionalidades? Eram brasileiros, né? Não. Que vocês foram. É um casal é uma família de brasileiros, né? A gente não fez entrevista, mas foi até uma coisa interessante que quando a gente chegou no Airbnb, o Carlos levou a gente até lá, fez um transfer, e aí sim, era uma Irish muito simpática, por sinal, gente boa pra caramba, e a gente tinha errado a casa, aí o Carlos precisou ligar pra ela e conversar pra gente conseguir, e a gente chegou tarde da noite, né? Então, e assim, era um pouquinho mais remoto, um pouco mais afastado, não tinha nada em volta. Eu acho que se não fosse o Carlos, a gente ia dormir na rua aquele dia. Eu relembro. É que o Matt falava que era num lugar e era do outro lado da rua. Era do outro lado. Acaba que era próximo, mas era confuso. Entendi. Conta um pouquinho assim sobre o trabalho do Carlos, assim, para as pessoas entenderem se de fato existe alguma necessidade, se dá para se virar sozinho, ou se faz alguma diferença ter alguém que, poxa, possa... Como um acolhimento mesmo, né? Sabe? Poder dar os caminhos, poder estar junto ali nos momentos mais complicados, principalmente de comunicação, assim, né? Como que foi desde o primeiro dia aí para vocês? Olha, o Carlos, ele... É até bom que eu já queria ter tornado isso público antes, eu tenho a oportunidade agora. Eu acho que o Carlos, ele foi um divisor de águas, né? Aqui na nossa chegada e até então na nossa permanência. Existem profissionais... não sei onde é que tá minha mão, aqui. Existem profissionais e existe o Carlos que, assim, superou total as expectativas. É surreal. O Carlos tem feito um trabalho excelentíssimo. Eu não sei, assim, a gente ia conseguir se virar, logicamente, a gente ia ter que dar nossos pulos, ia ter que ser. Mas o Carlos tornou isso muito mais leve e tirou muito fardo das nossas costas. Eu sou muito grato pelo Carlos, que embora seja uma relação ali de negócio, né, é uma coisa comercial, né, mas o Carlos, ele consegue ir além e foi um amigo nessas horas, sem dúvida. Caramba, muito legal, muito legal. Obrigado. Bom, o Carlos, ele costuma me dar os feedbacks, né, falando, não, hoje eu recebi tal aluno, a gente já fez isso, já fez aquilo, e tudo mais, e eu percebo que às vezes assim, ele até dá uma exagerada. Eu falei, Carlos, olha, esse que você está fazendo não faz muito parte do serviço, mas tudo bem, se você quiser fazer não tem problema, é por você, né? Inclusive, ontem mesmo, né, Carlos, você estava lá no grupo, a gente tem um grupinho lá de Enjoy Family Limerick, algum aluno que acho que já está no seu quase terceiro visto lá, né, que o serviço geralmente ele dura 8 meses, né? E com alguma dificuldade o Carlos pegou, não, cara, vamos lá na imigração, que tem como fazer assim, porque, aliás, se a gente puder falar sobre isso, né, se eu não me engano, então um dos nossos alunos perguntou no grupo, ele vai renovar, falou, olha, quanto tempo está demorando para o agendamento para o visto? Acho que o próprio Alexandre, que acabou de chegar, falou, está demorando de entre 12 a 14 semanas. Eu falei assim, o quê? Caramba, é bem mais do que carimbão no passaporte, que são 90 dias que você tem para tirar o visto, né? E aí o Carlos entrou ali. Como que é essa história, cara? Porque a princípio, até onde eu sei, não era possível você tirar visto numa imigração que não seja local. Se você está residindo em Limerick, você tem que tirar o visto na imigração de Limerick, certo? Mas parece que tem uma ali pertinho. Como que é esse esquema aí? O que acontece é o seguinte, depois da pandemia, né, acabou sobrecarregando a imigração, né, aqui de Limerick, e eles estão pedindo realmente entre 14 a 16 semanas para estar agendando o visto. Então, depois de 16 semanas, aí tem o agendamento. Bom, só que acontece que Limerick, no condado, ele tem duas imigrações. Tem dentro da cidade de Limerick e tem na cidade de Askeaton, uma outra imigração, e Askeaton pertence a Limerick. Então é como se fosse uma extensão da imigração. Só que fica a 35 minutos da cidade. Então as pessoas preferem agendar o visto dentro da cidade, no centro da cidade aqui de Limerick, e não tanto em Askeaton. Então lá o agendamento, quando você está com as documentações todas certas, né, e você tem aquela necessidade de fazer o visto o mais rápido possível, né, a gente indica então que faça o agendamento então em Askeaton, telefonando ou por e-mail também, às vezes até por telefone você consegue conversar na imigração. Eles são muito mais acessíveis lá em Askeaton,
e é muito mais rápido. Então, quando tem um estudante que tem essa necessidade maior de ter o visto rápido, a gente acaba orientando para fazer lá em Asquito. Entendi. Então fica a dica aqui para o pessoal que está acompanhando aí, que quem estiver chegando em Limerick e tiver com dificuldade, saiu do foco aqui, quem tiver com dificuldade de agendar para tirar o visto, então existe essa possibilidade de tirar o visto numa imigração próxima, de uma cidade próxima, certo? E aí você pode ligar ou você pode mandar um e-mail. E eu vou dar uma terceira dica aqui, tá? Se ligar, mandar e-mail, não responder, não atender, existe também a possibilidade de ir até o local e falar, e como acho que é a Gabriele, que chegou em Cork recentemente também, estava preocupada com esse negócio do tempo que está demorando para o agendamento, e ela ficou sabendo que alguém foi na imigração com os documentos que precisa estar de fato, né, no dia, e deu uma de Joana sem braço, assim, né? Que é, olha, gostaria de saber, porque como que eu faço para aplicar para o meu visto aqui e tal? Você vai precisar de tais e tais documentos. Eu falei assim, por acaso eu estou com eles aqui. Você está com eles aí? Então vem cá. Foi lá, pegou, olhou os documentos, tal, não sei o quê. Falou, o seu visto é 300 euros. 300 euros? Pagou o visto. Falou, daqui umas 2 semanas vai chegar o cartãozinho lá na sua casa. Pronto, na segunda semana que ela estava em Cork. Então, assim, né? Como quem não quer nada, vai chegando, né? De mansinho, com respeito, né? Assim como quem não quer nada, só pedindo uma informação. Quem sabe não dá certo também, né? Porque a imigração, de fato, não existe uma regra, né, gente? Ainda mais na Irlanda, que é sempre uma caixinha de surpresa. Nunca sabe o que eles vão decidir, se eles estão de bom humor, se eles estão de mau humor. O fato é que tudo pode acontecer, né? Bom, então, acomodação, que eu acho que é talvez a segunda, deveria ser a primeira preocupação das pessoas, mas em Limerick pode-se dizer que acomodação e emprego hoje estão mesmo no mesmo patamar de preocupação, né? As pessoas estão dizendo que estão com... Assim, se a gente for comparar com Galway, por exemplo, que as pessoas chegam na primeira semana e antes mesmo delas conseguirem acomodação, já estão relatando, ela falou, no dia seguinte que eu cheguei já começaram, cara, tá precisando de gente lá no meu trabalho, assim, porque Galway é uma cidade muito movimentada, muito turística, né? Então, para intercambista que está aprendendo inglês e pega os trabalhos mais manuais, digamos assim, tem bastante vaga de oferta de trabalho, né? Em Limerick, né, como vocês devem saber, é uma cidade grande, né, a terceira maior cidade do país. É uma cidade que tem uma população grande para o padrão irlandês, mas não é bem assim uma cidade tão turística, né? Mais uma cidade assim industrial, né, de muitos escritórios, muitas empresas, indústrias. Então, assim, não é uma cidade badalada no sentido de entretenimento. Tem, né, o seu cinema, tem pubs, tem cafés, mas assim, não muito. E aí o que acontece é que hoje, que a gente tem percebido, né, com o movimento que está no país, né, a Irlanda em ascensão econômica, hoje é o principal país de língua inglesa da Europa, né? Era o Reino Unido saiu com o Brexit, hoje sobrou a Irlanda. Então, muitas empresas estão se estabelecendo na Irlanda, empresas grandes, atraindo cada vez mais imigrantes profissionais qualificados, que já vêm com suas famílias, ocupando a maioria das casas, ou seja, a cidade hoje está cheia, né? Muitos imigrantes, tem também a questão dos refugiados, e parece que não há tanta oferta de trabalho, assim como antes, por exemplo. Se a gente voltar um pouquinho aqui no nosso canal mesmo, eu acho que até 2018, 19, 18, eu entrevistando um grupo assim, devia ter umas 10 pessoas, e todos foram unânime dizer, cara, emprego, acomodação, tudo fácil, tranquilo, leve. E a gente vê uma certa dificuldade em algumas pessoas passando aí 2, 3 meses sem trabalhar, né? Como que está sendo a experiência de vocês? Vocês perceberam realmente a dificuldade? Vocês estão conversando com outras pessoas? Porque, aparentemente, conversando com a Bárbara e com o Alexandre, os dois já meio que estão trabalhando, né? Eu consegui também, acho que mais ou menos com uma semana, o trabalho de cleaner. Já tinha arrumado a casa, né? Já estava acomodado. Já. Tá. Isso. Até a entrevista de emprego eu fiz, acho que 2 dias depois da gente ter entrado aqui na casa, mais ou menos isso. Uhum. Pelo que a gente vê no Daft, no Indeed,
Para quem tem pouco inglês, eu acredito que ainda tem bastante vaga, sim. Para vagas mais básicas, né? De quem não tem muito inglês. Uns pedem com mais inglês, mas aí você aplica e eles acabam te chamando mesmo assim, mas acaba sendo mais difícil. Teve a moça que mora aqui na casa junto com a gente, ela chegou aqui em setembro. Ela disse que estava esse tempo todo sem conseguir trabalho. Aí ela conseguiu, na mesma semana que ela também conseguiu uma entrevista e já está trabalhando, mas para ela demorou bem mais. Meu Deus, ou seja, ela ficou mais 6 meses sem trabalho. Caramba! O marido dela já estava aqui, já estava trabalhando. Tinha alguém para segurar. Mas eles estão na mesma situação que a gente, que ela precisa trabalhar, porque ela é cidadã europeia, e para ele pegar o stamp 4, né? Então ela estava desesperada atrás de trabalho. Entendi. Mas ela conseguiu agora. Entendi. E eu consegui com uma semana, mas já também mudei de trabalho, porque o primeiro era muito pesado. Realmente não precisava de muito inglês, mas, assim, me ajudou muito até a melhorar o meu inglês, porque eu trabalhei numa escola, né, de crianças, então era professores falando para todo lado, eu só ouvia inglês o tempo todo, meus colegas eu tinha que falar inglês, então melhorou muito o meu inglês. Mas era muito, muito pesado. Gente, desculpa, assim, ó, a risada não é nem assim, é mais com um sentido de ironia mesmo, porque lembro eu mesmo, assim, sabe? Eu sei. As pessoas falam, trabalho é pesado na Irlanda. Ixi, tiro de letra. Tranquilo, cara, pode ficar, já fiz de tudo, tá nada. Meu Deus, cara, primeira semana de Kitchen Porter, foi a mesma coisa. Eu cheguei aqui e eu falava assim, você Kitchen Porter, não vai ser tranquilo. Que Kitchen Porter, se for ver, é o mais fácil, né? Ninguém quer... Mas tem. Aí cheguei, cara. Lembro que chegava em casa à noite assim, ó. Eu deitava, fedendo, né? Porque é cozinha, tudo. Deitava no chão duro, assim, ficava meia hora. Ai, minhas costas. Nossa senhora, preciso esticar aqui. Parecia ser a fumaça das costas. Mas é assim mesmo. E agora você foi fazer... diga, senão eu vou contar a sua história que vai ficar sem graça. Agora... aí agora eu já queria sair de lá, porque além de ser muito pesado, lá também, como é uma escola, eles têm muitas férias, né? Agora vai ter 2 semanas que a escola vai ficar fechada de Páscoa, e aí esse tempo eu não ia ter trabalho e não ia receber também. Então, não é escola de inglês, né? Não, é uma escola de infantil mesmo. Ensino primário, entendi. Tá, legal. Ensino primário, Aí eu já queria sair, e aí fui aplicando para outras vagas, todo dia aplicando para muitas vagas. Não é você que é pedagoga não, né, Bárbara? Se eu não lembro. Não, agora. Eu não. Tá. Daí aí abri uma vaga para o McDonald's, aí fiz a aplicação pelo site. Aí no final da aplicação mesmo, eles já me deram uma data para entrevista, que seria 2 dias depois, foi anteontem a entrevista. Aí eu fiz a entrevista, aí no mesmo dia ela disse que eu passei, aí hoje já fui fazer lá as boas-vindas lá do McDonald's, aí vou começar a trabalhar no McDonald's. Que aí é um emprego mais fixo, não tem muita paralisação, né? Então é melhor. Paga por hora, tudo certinho, vai fazer as 8 horinhas ali por dia. Entendi. E conta a novidade, e o Alexandre? Porque você falou que ia fazer uma entrevista, né? E aí, como é que foi? Foi boa, foi promissora. E é para uma loja grande, é bem conhecida. E, enfim, ela falou que eu tô no páreo ainda. Então, tem outros entrevistados, mas, enfim, acredito eu que... Quantas vagas? Eram para 3 posições, ela não disse quantas vagas eram, mas tinha uma listinha lá de entrevistados, e ela falou que tinha gostado e tudo mais, e que ia terminar de fazer as entrevistas para me retornar. Mas, lógico que eu não fico parado, eu não fico só esperando isso, né? Na verdade, a gente tinha feito um curso de barista, e eu já listei 38 cafés, e já entreguei currículo na penca, e, enfim, procurando vaga todo dia, e aplicando todo dia, sim. Que legal. Pra quem tem inglês, barista é uma boa área, porque
e para quem tem experiência também, porque tem muita vaga de barista. Sim, mas aqui vai uma dica. Eu ando sempre com um currículo na minha mochila, porque se eu precisar, eu entrego. E esse foi um caso. Eu, por acaso, fui nessa loja, acompanhando esse amigo nosso, e falei, pô, já tô aqui, né? Vou ali deixar meu currículo. E deixei o meu currículo despretensiosamente. E ontem eles me ligaram, deixou um currículo aqui. Aí eu, onde? Já não lembrava mais, né? Porque já deixei lá tempo. Sim. Aí ele falou, não, se quiser, tem uma entrevista aqui, dia tal, e é só vir. E eu fui. E tipo assim, tem se mostrado muito promissor. Você nem lembrava que você tinha deixado o currículo lá, de tanto que você já entregou. Mas é assim que tem que ser, cara. É assim que tem que ser. Eu cheguei na Irlanda na crise europeia, no final da crise da recessão econômica, né? E, cara, o que você mais via era coisas para alugar, assim, loja fechada, a acomodação tinha para você escolher, baratinho. Em compensação não tinha emprego, todo mundo foi embora. Aí era assim, cara, era o dia inteiro, saía com 20, 25 currículos por dia e só voltava para casa quando tivesse zerado. Aí você varria o centro da cidade inteira e começava a ir para os subúrbios, né? Mas uma hora aparece. É isso mesmo. Assim, a gente está num período aqui na Irlanda, Cauê. Bom, começo da primavera, né, que antecede o verão, é uma boa época, né? Porque as lojas começam a contratar bastante aqui. Então, eles estão num período muito bom para quem está procurando emprego. Agora a gente está conseguindo ver mais vagas, mais anúncios de vagas aqui em Limerick agora nesse início de primavera, né? E que antecede aí o verão. É um período mais aquecido dentro pro mercado de trabalho. Então é um bom período para quem está vindo focado no trabalho. Entendi, perfeito. Legal, cara. E, cara, você está há quanto tempo na Irlanda mesmo? 3 anos, quase 3 anos e meio já. Cara, a hora que você pegar um sotaque Irish aí, você podia mandar currículo pra rádio, cara. Não tem voz de radialista esse? Muito legal, cara, muito legal. Pô, bacana. Ô, Bárbara, Alexandre, fala uma coisa. E o que vocês estão sentindo da dificuldade com a comunicação? Principalmente nessa parte de trabalho, assim. O que vocês sentem? Quer falar? Assim, o primeiro trabalho que eu fui fazer entrevista, o meu inglês é bem básico, né? Aí, assim, a moça que faz o recrutamento, ela já tá acostumada a contratar muita gente de fora, gente que tem pouco inglês. Entendi. Então, ela, assim, falou bem claramente, devagar. Então, deu para eu entender, assim, bastante coisa. E eu consegui conversar também um pouquinho, né, mesmo com o meu inglês básico. Também fiz aquela lista de perguntas e respostas possíveis, né? Que não caiu nenhuma. Legal. Deu pra dar uma ajudada. Aí vai treinando, vai decorando em casa, né? Como é que fala? Entendi, legal. Boa. Mas assim, acho que foi tranquilo pra mim, assim, essa comunicação. A segunda também, como eu já tinha mais experiência na escola, meu inglês já estava um pouquinho melhor mesmo, só com 2 semanas deu para aprender bastante coisa. Então, aí também foi com uma outra Irish, ela falava bem mais rápido, mas deu para devagar comunicar. Qualquer coisa era só falar sorry, can you repeat? Sim. E aí deu para comunicar também. E o Ale... Eu normalmente eu sou um pouco mais desinibido, embora tenha a alimentação do inglês, mas eu consigo, eu chego num lugar e converso e brinco, né? E acabo conseguindo, de certa forma, me comunicar. Uma experiência interessante que eu percebi foi quando eu comecei a entregar os currículos. Os 2 primeiros foram horríveis, mas aí eu fui pegando ali umas palavras-chave e no final eu já estava falando que hora que eu podia começar, fim de semana. Então, toda experiência, vivência, né? E a entrevista de hoje também, teve parte que eu não entendi e concordei. Tenho medo do que eu concordei, não sei. Mas, no geral, eu consegui me comunicar muito bem, consegui me fazer entender. Eu tenho certeza que gramática, essas coisas, eu devo ter falhado um monte de coisa, mas pelo menos ali, né, que era o mais importante, que era eu conseguir me comunicar na hora, eu consegui fazer. Então... Tá saindo. E assim, estudar sério inglês mesmo foi quando eu cheguei aqui na Irlanda, né? Então, lógico, quanto mais bem preparado você vier, melhor, né? Mas... e a gente teve a impressão de que os irlandeses, eles realmente são bastante amigáveis e abertos e são pacientes mesmo se a gente falar errado,
eles entendem, né? O importante é se comunicar e trocar, né? Entendi. Alexandre já está com visto de estudante, o IRP? Não, eu fiz a aplicação, tô nessa, né? Tem que esperar lá o... E nem PPS, então? Nem PPS, porque eu tô em busca ainda da primeira carta de indicação da empresa de trabalho. Isso aí, pra gente começar a dar início nisso. E tem um Quer dizer, também, né? Por conta da Babi. Então, em teoria, bom, aqui o que muitos dizem, né, que em Limerick tá difícil porque eles estão exigindo demais os documentos para arrumar trabalho, não sei o quê, bom, é que vocês estão provando ao contrário algumas teorias, e às vezes pode até soar assim meio que, enfim, como se eu quisesse mostrar apenas um caso de sucesso, mas é como eu já comecei o vídeo falando aqui. A Bárbara e o Alexandre são o casal que chegou nos últimos quase um ano que a gente não recebe ninguém em Limerick. Então fica difícil da gente comparar de estudantes da Enjoy. Estudantes de outras agências ou aqueles que vão mesmo por conta, eles recebem talvez algum outro tipo de orientações. Às vezes também não tem, como por exemplo, uma pessoa como o Carlos para, né, poder dar uma guiada ali, né, também dar uma força para quando precisa. E às vezes as pessoas podem ter uma expectativa diferente, né, até mesmo de chegar, por não saber que estava, né, nessas condições. Esses dias mesmo eu recebi, cara, um senhor já, 55 anos, foi estudar em Limerick e quando ele chegou na escola, cara, que ele viu como que era a situação da escola, o quarto que ele foi hospedado e como estava a situação o que as pessoas vinham falando, né, para ele durante a primeira semana dele de estadia na Irlanda, cara, ele ficou desesperado, não sabia com quem conversar, achou meu contato, entrou em contato comigo, falou, cara, pelo amor de Deus, primeiro de tudo, eu quero mudar de escola. Aí eu falei, putz, cara, vai dar uma dor de cabeça você conseguir mudar de escola, você vai ter que cancelar seu curso, torcer para, né, porque é difícil a escola devolver o dinheiro, né, você vai ter que, cara, dar sei lá como é que você vai conseguir isso aí e depois tentar ver com a imigração se você pode se matricular de novo, entrar e sair, entrar de novo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, enfim, é uma pessoa que, inclusive, bom, não falei nome, então, tá num tratamento de depressão, né? Ou seja, eu já nem teria indicado ele viajar. Eu falei, cara, primeiro você se cuida e depois você, né, vai quando você estiver liberado pelo seu médico. E aí eu vejo isso como um caso, mas assim, é difícil, né? Como que vocês estão vendo assim, né? O Alexandre está na LLC, deve ter conversado com outros brasileiros que ainda estão na busca, né? O que vocês têm ouvido mais por aí? A gente sempre busca saber também como que estão os outros brasileiros e teve recentemente uma colega que chegou na escola no mesmo dia que eu, e eu já falei assim, olha, que ela chegou no Host Family, né? Uhum. Host Family que chama, né? Enfim, Host Family. Aí eu falei, olha, procura desde já, porque é o que a gente sempre ouve falar, né? Não tá fácil, então já começa a pesquisar. E todas as dicas que a gente já tinha recebido, que o Carlos também já tinha meio que orientado a gente, eu meio que orientei ela também, entra nos grupos e vai postando. E depois de uma semana, ela me falou, depois de busca, né? Depois de uma semana, ela falou que já tinha conseguido também encontrar alguma coisa. Uhum. E assim, mas aquilo, pode também ter sido sorte um caso isolado, né? A gente não sabe. Mas foi o que eu comentei com o Ale. Na mesma semana que a gente estava postando no grupo, eu estava reparando todas as pessoas que estavam postando também. A recorrência, isso. Aí, quando a gente encontrou e parou de postar, eu fui percebendo que as pessoas já estavam mudando. As pessoas que estavam procurando acomodação agora já eram outras pessoas. Então, sim. Ou seja, eu acho que as mesmas pessoas que estavam procurando na mesma época que a gente também encontraram naquele mesmo tempo, porque já eram outras pessoas que estavam anunciando. Teve um rodízio de pessoas. Elas não declararam formalmente que tinham encontrado alguma coisa. A gente fez questão de falar que tinha conseguido, né? Mas, enfim, elas não declararam formalmente, mas a gente percebeu que houve aí uma rotatividade de pessoas que houve, de fato, uma troca, né? Então, possivelmente devem ter encontrado alguma coisa. Então, é legal você falar, Carlos, porque você, tipo assim, não atende só o Carlos e a Bárbara, você atende vários alunos, né? Certo.
Diga lá, o que você acha? Eu tenho sentido que agora nos últimos né, das últimas semanas, no último mês para cá, está começando a ter uma melhora na questão da acomodação. Tá dando uma né? Mas aliviada. sim. Mas vai também muito do empenho individual do estudante quando chega aqui. Né? Por exemplo, o Alexandre e a Bárbara. Eles foram ali tentando todos os dias, dedicando várias horas por dia para estar procurando a acomodação. Então, quando o estudante chega aqui focado, ele vai conseguir antes, com certeza, né? Entendi. Usando todas as ferramentas que existem para busca, ele vai acabar conseguindo antes. Mas, assim, numa maneira geral, a gente tem visto que agora do último mês para cá, tem melhorado a questão da acomodação e também com esse início da primavera também está iniciando uma melhora também ali na questão do trabalho. Agora, para os próximos meses, agora abril, maio, começa a finalizar o ano letivo das universidades. Certo. Né? Então, surgem muitas acomodações temporárias, né? Normalmente de 3 meses aqui. Os estudantes vão terminando, fazendo as provas finais e já vão voltando para os seus países, para a sua cidade, e acaba liberando bastante acomodação, mas temporária, normalmente de 1 a 3 meses. Mas também sempre tem aqueles que terminam o curso, né? Sim. E como o ano letivo aqui começa em setembro, eles pegam a férias de verão, né? Então aí libera essas acomodações. Mas na acomodação definitiva também tenho visto uma pequena melhora aí, né? Não vou romantizar tudo, dizendo que tá fácil. super Talvez fácil, menos difícil. Entendi. Talvez menos difícil, e também depende da dedicação de cada um para estar chegando aqui e buscando a certo. Bom, então, para resumir, né? A Bárbara e o Alê chegaram... Tem um mês já? Vai fazer um mês. Chegamos dia 3. Vai fazer um mês. Chegaram na segunda semana, né? Vocês começaram a procurar acomodação. Na mesma semana vocês arrumaram um quarto que aceita pet, que também é mais difícil. Na semana seguinte a Bárbara já conseguiu um trabalho, acho que com quantos dias de procura mesmo? Uma semana, mais ou menos. Uma semana. E agora, na semana seguinte, o Alexandre foi fazer uma entrevista que possivelmente vai virar também o primeiro job, né? Poxa, eu fico muito feliz, assim, cara. Eu confesso que eu estava bem preocupado. Eu não queria falar nada antes, né? Mas agora que eu vejo que as coisas estão mais assim, para não deixar vocês mais, né? Talvez eufórico, assim, em relação... né? Eu acho que quando a gente está confiante e prosperando boas energias, as coisas costumam dar certo, né? A gente acaba atraindo coisas boas. Então eu falei, bom, vai dar certo. Eu fiquei só com esse pensamento. Eu confesso que eu tô assim muito satisfeito e muito, não é nem essa palavra, cara, feliz mesmo assim com o desempenho do Carlos, com a ajuda toda que ele está dando, né? Ele sai ali do que é uma obrigação e vai muito além do trabalho, né? Mas porque também acho que todo mundo que passa por uma dificuldade, né? Que já sentiu na pele como ele acaba simpatizando de alguma forma, né? Tem toda a questão da empatia, de ver a pessoa, né, chegando numa condição assim difícil, né? E não tem como, cara. Às vezes quando a pessoa é do bem mesmo, aquela coisa de ajudar meio que é do natural, né? Acontece assim meio que no automático, né, cara? Sem pensar mesmo. Mas muito legal. E o que vocês estão achando? Eu imagino que nem tenha dado tempo ainda, né? As pessoas não sabem. As pessoas às vezes pensam que vai fazer intercâmbio, né? Pô, vai curtir, tirar férias, aprender inglês. Eu ia perguntar o que vocês acharam da cidade até agora. Se é que vocês fizeram alguma coisa a não ser tentar ajeitar a vida, né? No meio desse turbilhão todo, a gente ainda tem tentado ter aí um equilíbrio, né? Que a gente sabe que a saúde mental, ela conta muito, né? Então, lógico, a gente não deixou a peteca cair nas buscas e na procura de acomodação e emprego, mas a gente, de certa forma, a gente tem conseguido aproveitar um pouquinho, sim. Passeamos pela cidade, participamos do St. Patrick's Day, fomos na Roda Gigante, bem legal. E agora a gente já tem agendado para visitar o parque. Então, assim, pouquinho, ainda não dá para aproveitar ali total, né? A gente ainda tem algumas preocupações, lógico, mas a gente tem tentado manter esse equilíbrio aí até para ficar com a cabeça boa, né?
Entendi. Interrompendo aí, de vez em quando eles perguntam, Carlos, aonde tem um restaurante com uma boa carne? Carlos, aonde tem um restaurante com uma boa massa? Eu vou dar uma dica para vocês. A melhor comida da Irlanda é aquela que a gente faz em casa, viu? Exato, é verdade. Não que os restaurantes sejam ruins, cara. Existem ótimos pratos, né? A Irlanda é um país multicultural, então vocês vão encontrar restaurante árabe, chinês, indiano, tradicionais irlandeses mesmo, né? Inclusive restaurantes brasileiros. Talvez, não sei em Limerick como está agora, mas em Dublin tem um monte, em Galway tem, Cork tem, enfim. Até dá para fazer um churrasco, mas assim... Quer comer... Porque carne é caro na Irlanda, né? As pessoas não sabem, mas um bifinho aí é 8 euros, cara. Eu não sei quanto... Da minha época era 8... Um bife mesmo na bandejinha era 8 euros. Agora deve ser mais ou menos, sei lá, um pouquinho mais com a inflação aí. 3 bandejinhas por 10, eu acho. Se não me engano. Então tá bom. Tá bom. Mas é uma carninha mais ou menos, entendi. Então, o negócio é comprar a carne no... Tem uns esquemas, viu? Tem uns esquemas aí, já vou falando já. Tem uns brasileiros que vendem também. Brasileiros, comprar picanha, fazer churrasco em casa, que com certeza vai estar melhor do que comer numa churrascaria, o tamanho da economia, né? Sim. Legal. Agora, para finalizar, Alexandre, o que você achou, cara, da escola, da LLC? Assim, pode falar o que precisar ser falado mesmo, tá? Não precisa ter medo, não. Precisa querer agradar, não. A gente sempre busca ali parametrizar, né, e saber como são as outras, né, e enfim, eu já peguei alguns relatos ali estranhos, mas falando da LLC, que é a minha experiência, não tem do que reclamar. Esse primeiro mês, entre aspas, o primeiro mês tem sido fantástico, os professores, assim, muito bons e tanto a parte educacional quanto a parte não é a parte de escritório, mas a parte burocrática ali, administrativa, de suporte ao aluno. Administrativa, perfeito, e funciona super bem. Volte e meia me mandam uma mensagem, documento tal, tem aí, não sei o quê, e é super ágil. Eu não tenho realmente do que reclamar. Vocês conversam, vocês já chegaram a conversar com o Alan? Exato, é o Alan mesmo. Volte e meia, ele manda as mensagens, ele tá sempre... E não só isso, né? A escola tá sempre promovendo também atividades extras. Semana passada a gente fez um Irish Coffee. Foi um momento bem divertido, porque a gente aprende sobre fazer o Irish Coffee, sobre a história, e a gente tem um momento ali de conversar. Então a escola tá sempre promovendo esses eventos. Esse é um grande diferencial da LLC, assim. O Alan é uma pessoa muito querida, assim. Eu não sei se ele nunca falou pra gente, não sei se ele guarda que ele é dono da escola ou se ele é o diretor da escola, sei lá o que é. Só sei que ele é um cara que, enfim, tá sempre ali na frente, na comissão de frente ali, que resolve as coisas. E o mais bacana, cara, é que, tipo assim, ele conhece todo mundo pelo nome, né? É uma escola, eu não vou dizer que é uma escola pequena, mas, assim, tem bastante gente, né? Embora seja uma escola boutique, né? E o legal é que você entra na página do Facebook, eu tô sempre olhando assim e vejo, essa semana fizeram churrasco, essa semana foram não sei aonde, aí faz as brincadeiras na escola ou fora, vai passear, não sei o que, tem sempre fazendo alguma coisa, né? Então, uma coisa muito bacana é isso, assim, de todos os alunos, é impressionante, cara. Deixa eu ver aqui, em 8 anos de parceria com a LLC, a gente nunca recebeu um feedback negativo, nunca, zero, cara, zero, assim, e as pessoas terminam, né, os 2 anos muito bem qualificado no IELTS, então não sei se é essa a intenção, né, mas a LLC é a escola que tem o melhor índice de aprovação no IELTS na cidade, que é uma das melhores no país, inclusive. E eu estava conversando com o Alan esses tempos atrás, acho que no final do ano passado, né? Até meio que pedindo desculpas, assim, né? A gente sempre entregou um número bem legal para ele, assim, de estudantes. E eu falei, Alan, cara, é uma pena, assim, porque a gente sempre gostou tanto de mandar estudantes para você, como era o nosso principal produto, assim, da Enjoy, né? Mas, cara, vou ser sincero, eu tô com medo do que está acontecendo em Limerick. Aí, cara, eu falo para as pessoas, olha, tem a LLC, mas, tem que ver se vale a pena, porque a cidade está assim, assim, assado. Então, acho que é legal ter essa conversa, porque a LLC hoje ainda é uma das escolas mais baratas que entrega 11 semanas de preparatório, cara. Por um preço que eles cobram, cara, é a mais barata que tem no mercado, entendeu?
Então eu falo para ele, pô, e aí ainda perguntei, né, você acha que isso vai melhorar? Ele falou, cara, as coisas na Irlanda é difícil de saber o que vai acontecer, né? Porque é bem como eu falei no começo aqui, né? São centenas de pessoas chegando todos os meses, né? Imigrantes, profissionais, estudantes. A cidade está ficando cada vez com menos espaço e embora tenha, né, projetos de expansão de obras e acomodação, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, né? Vão alguns anos aí até, né, que o país vai se expandir, não é só Limerick, tá, pessoal que está assistindo, são várias outras cidades que estão com problema de acomodação, mas eu acho que é muito importante a gente colocar isso, conversar com as pessoas que estão no local, pessoas que, pelo menos assim, eu sou mais próximo, eu sei qual que é a história, como que foi construído cada passo, e segundo vocês mesmos, as pessoas que vocês conversaram também estão conseguindo se virar, né, nessa época do ano. Então, quer dizer, é como o Carlos falou, agora pode ser que talvez seja um momento bom de chegar em Limerick. Então, por exemplo, pessoas que querem uma escola com bom custo-benefício para certificado IELTS e talvez tenha paciência ou planos para viajar no ano que vem, talvez, né, se programa para viajar ali entre fevereiro, né, março, que foi quando vocês chegaram, e como o Carlos falou agora em maio, né, se eu não me engano, terminou o ano letivo, vai vagar algumas acomodações provisórias, outras até permanentes, né? Então, mas vamos ver, vamos continuar acompanhando, né, para ver como é que vão ser as coisas ao longo dos próximos meses, até para dar uma tranquilizada nas pessoas, porque eu falei de Limerick que tem 3 dias no canal no YouTube, e alguém comentou no nosso vídeo lá, um monte de gente falando mal da cidade, isso e aquilo. Eu falei, poxa, mas não pode ser que seja assim para todo mundo, né? E alguma coisa tem errado, ou é a forma que está pesquisando, é a forma que foi orientado, enfim. Vocês têm alguma dica, assim, para as pessoas que estão em Limerick, que estão passando por dificuldade, cara, que deu certo para vocês, que talvez possa dar para outras pessoas? Bom, acho que para aqueles que... por favor, Carlos. Não, pode falar, você não, pode falar. Não, você... por gentileza. Vai, Carlos, vai lá. Bom, foi aquilo que a gente já falou aqui, né, a questão é se dedicar bastante horas do dia, seja com acomodação, seja com a questão do trabalho, né, tudo vai depender muito do esforço, né, não se prender somente ao DAFT, quando for a questão da acomodação, né, igual o Alexandre falou, os brasileiros acabam ajudando muitos outros brasileiros, muitas acomodações nem chegam ao DAFT, né, acabam sendo distribuídos ali antes no WhatsApp, Facebook, né, logicamente tomar cuidado, mas também tá visualizando ali as vagas que estão surgindo. Quando for utilizar o DAFT, não se prender a colocar a opção Rent, colocar a opção Share, né, que é a opção de compartilhado, né, porque às vezes algumas pessoas chegam, colocam a opção Rent, aparece 2, 3, 4 casas e fala, caramba, não tem nada. Mas aí tem que colocar a opção Share, que é de compartilhado. Aí hoje mesmo eu estava olhando, tem várias acomodações ali disponíveis nessa opção. Então, essa questão, se dedicar para que o objetivo seja alcançado o mais rápido possível. Legal. Você quer mandar alguma, Alexandre? Então, era justamente sobre isso. Tem que ser um esforço diário, né? E as conexões são realmente um diferencial. Então, tem que fazer amizade, tem que conhecer gente e ficar antenado nos grupos, porque foi o que funcionou pra gente, né? Eu acredito que seja aí um bom caminho. E para quem está chegando, lógico, se preparar sempre muito bem, porque, enfim, coisas acontecem, né? Sim. Então, sim. É sempre bom. A gente se preparou muito bem, realmente, né? E, legal. Assim, sou grato porque as coisas aconteceram mais rápido do que eu imaginei que aconteceram, mas estar preparado nunca é demais, né? Legal. Preparado principalmente psicologicamente, né, porque o começo realmente não é muita preocupação, questão de documentação, acomodação, trabalho, escola, bastante coisa na cabeça. Então, se preparar ali, estar preparado psicologicamente para que aconteça o melhor, mas também preparado para que, se não acontecer da forma como que imaginou, esteja ali preparado psicologicamente.
Acho que para as pessoas entenderem melhor, né, assim, o que é se preparar psicologicamente, né? É mais ou menos como o Alexandre colocou. Sabendo que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Bota isso na cabeça. Vai ser cada dia uma barreira, um baita de um obstáculo e você vai ter que ultrapassar. Né? Você vai ter que superar todos os dias um leão. Quando acontece, que nem aconteceu com o Alexandre e a Bárbara, cara, tá no lucro, entendeu? Então, cara, resolver o negócio da acomodação, cara, 90% da dor de cabeça já foi, entendeu? Agora eu vou arrumar trabalho, cara, vai arrumar, ninguém fica sem trabalhar. Pode até ser mais difícil uma época do ano ou outra, mas assim, ninguém fica sem trabalhar. Talvez pegue um pouquinho mais de horas, depois mais pro meio do ano já trabalha que não aguenta mais, entendeu? Mas é assim mesmo. Agora, bom, as coisas estão começando ainda para vocês, agradeço demais aí pela atenção, né? Não tem nem um mês aí que vocês chegaram e já está com praticamente tudo resolvido, mas acho que sabe o que seria legal? Até vou pedir para vocês me cobrarem depois. Vamos tentar ir mais para o final do ano fazer um reencontro, ou talvez daqui um ano, não sei, assim, porque é muito legal a gente saber, assim, né, como que eram as expectativas e comparado com a realidade, né, como é que foi ao longo desses meses o aprendizado do idioma, como que foi se adaptando. Com certeza daqui um tempinho vocês vão estar morando na casinha que é só de vocês, né, as coisas vão acontecendo devagarzinho, né, acho que isso é uma dica importante para dar para casais, né. Pega um quartinho, cara, fica uns meses ali, você vai ter tudo que precisa para arrumar um imóvel. Já vai ter a referência, porque afinal vocês estão na casa de alguém, já vai ter os documentos, já vão estar trabalhando, fica tudo muito mais simples, né? Exato. Tá bom? Perfeito. Não, por favor, não esqueçam de me lembrar. Vou botar na agenda. Com certeza não tem nem como. Estamos sempre contigo aí, Cauê. Então tá bom, então. O Alexandre é de TI, né? Isso. Ah, legal. Putz, cara, eu não digo nada se até o final do ano você já não tiver trabalhando na área. Trabalhando na área. O único impeditivo mesmo tem sido o inglês, mas enfim, eu vim pra cá justamente com esse intuito, né? Aprender inglês e depois agarrar na área de novo. Que bom. Tá bom, pessoal. Bom, agradeço demais aí, viu? A presença de vocês. Sei que tá tarde aí, vocês estão super cansados. Eu vou parar por aqui também, vou liberar o Carlos aí. E semana que vem, Carlos, a gente já vai conversar bastante. O Carlos vai dar uma força pra gente na parte de consultoria também. E vai ter muitos desafios aí daqui pra frente. Tá bom, pessoal? Obrigado. Um bom descanso para vocês. De nada. E até a próxima, viu? Tchau. Obrigado, Cauê. Obrigado, Carlos. Tchau. Boa noite.